Nesse culto da vitória, que também é o culto de treinamento e liderança, e por isso chamamos de conexão. Agora, culto que nós decidimos vir ao templo para engrandecer o Senhor e também para a oração. Então, em alguma espécie ou em algum momento há uma similaridade, há alguma aparência com o que acabamos de ler aqui da decisão de Pedro e João irem ao templo. O interessante aqui é que a palavra fala, e no original nós conseguimos encontrar que, por inferência, eles decidiram por alguns momentos marcantes para irem orar, e um deles era o da hora nona. Então o texto fala, no verso 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Essa é a melhor tradução, porque há uma outra tradução que diz assim, que eles foram ao templo para a hora da oração a nona, e não é isso que propriamente se infere do original, é que eles foram para a oração da hora nona. Isso quer dizer então que tinham outros momentos de oração, outras horas de oração. Então a palavra que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, neste culto Conexão, é a hora da oração. A hora da oração. O texto que nós acabamos de ler, Atos 3, de 1 a 10, que trata da hora da oração a nona, que no nosso horário normal daria as 3 ou 15 horas da tarde, a hora nona para eles. Então a hora da oração para Pedro e João, naquele caso, porque tinham outras horas que separavam para oração, por exemplo, quando Pedro mesmo estava preso no cárcere, eles estavam orando pela madrugada, então também tinha a hora da oração da madrugada. Então, para a hora da oração da hora nona, era uma decisão de irem ao templo para orar. Eu quero falar aqui com você, portanto, a hora da oração, em algumas características aqui para a hora da oração, que eu quero salientar para nós, para que nós possamos entender que precisamos também tirar horas de oração. Tempos de oração que são importantíssimos para sucesso, para alcançarmos os parâmetros ou as metas espirituais, aquelas que o Espírito Santo plantou em nosso coração, uma vez que Ele é o diretor, Ele quem dirige nossa vida. Então nós precisamos ter esse tempo de oração e entender que esse tempo de oração que nós separamos para Deus tem algumas características que nós vamos compartilhar aqui agora. A primeira delas que eu quero compartilhar com você é que a hora da oração é a hora da subida. É a hora que nós nos dirigimos ao trono de Deus. É a hora do alto. O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 2, que nós temos que nos dirigir a Deus, não é? Sempre com ações de graças, louvor a Ele, para engrandecê-lo. Então, é a hora da subida, é o momento em que vamos nos colocar aos pés do Senhor, e o Senhor está no alto, Ele é Deus do trono, não é? Isso é muito importante, queridos, para o nosso entendimento como filhos de Deus, pois Ele cresce e nós diminuímos. Nesse sentido, Ele é grande, eu não sou nada. E é isso que a maturidade espiritual nos leva a entender. Nós anulamos a nós mesmos, nosso egoísmo. Não vivemos mais para nós, e por isso mesmo, Ele está em cima e nós somos pequenos. Não é? Nós não somos centro das coisas. O nosso Senhor, Cristo, é que é o centro. Para nós, a visão que nos cerca em todo parâmetro para a nossa vida é a cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo, Ele é o Senhor em todas as ocasiões e em todos os momentos, e por isso mesmo precisamos de dedicação para a hora da oração. É a hora de subir aos céus,
É a hora de declinar diante de Deus as nossas necessidades, para manifestar a Ele aquilo que nós necessitamos. E por isso mesmo, eu quero destacar aqui no verso 1, que fala, que era a hora da oração. Eles subiam ao templo para a oração, a da hora nona, ou seja, das 3 horas da tarde. Subiam. Não é? Lógico que há aqui uma questão geográfica marcante nessa questão da subida, pois o templo de Jerusalém estava em cima do monte, o Monte Sião, aquele que não se abala, como diz as Escrituras, mas permanece para sempre. É o monte da adoração, é o lugar da subida. Então, de forma análoga, quando nós vamos para os pés do Senhor, quando nós entramos no nosso secreto, quando nós estamos no templo, nós subimos para o trono de Deus, nós subimos para o Santo dos Santos, para nos apresentar, a conversar, a dialogar com Deus, a trocar com Ele, um momento de confabular, ou seja, Ele fala, nós falamos. Isso é muito importante com a questão da oração, entendimento da oração, queridos, que a oração não é um discurso unilateral de alguém que está dirigindo ao céu. Você não fala, e de repente, num dado momento, você decide parar de falar e diz em nome de Jesus, amém, e vai embora. A hora dedicada da oração, além de ser um momento de você falar com Deus, deve ser muito mais de ouvi-lo falar com você. Muito mais para receber direção direta de Deus. E nós, em dado momento, é possível, e isso já ocorreu inclusive comigo, que em momentos de oração em que nós nos dedicamos ao Senhor, daquele tempo exclusivo, dá a Ele aquele tempo exclusivo, de oração, Deus fala conosco de forma audível. E em tempo de oração é tempo de ouvir Deus. E veja você que quando subiam a hora da oração, aquela hora que eles separaram como às 3 da tarde, a hora nona, descobrimos aqui também que a hora da oração, além da hora da subida, é a hora da busca pelo suprimento das necessidades. Olha que interessante, Pedro e João foram ao templo, subiam ao Monte Sião para chegar ao templo, aonde está hoje, como muito conhecido aí geograficamente nas imagens, no mundo inteiro, aquela cúpula dourada da mesquita de Al-Aqsa, bem do lado da mesquita Al-Aqsa, tem lá o local certinho do templo. Eu tive a oportunidade de pisar na marca onde era o Santo dos Santos e sentir uma coisa diferenciada naquele lugar, que Deus estabelece o seu lugar ou estabeleceu no passado o seu lugar de adoração, templo do Senhor. Eles foram para buscar suprir as suas necessidades espirituais, ouvir Deus falar a eles, em como iriam continuar a dirigir a igreja que agora estava em suas mãos. Mas veja você que não só Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a hora nona, ou a hora que eles escolheram para orar, mas como também alguém que tinha uma necessidade premente, e foi ao templo para encontrar aqueles que oravam naquele horário. Sabia ele que a hora nona era um horário escolhido por muitas pessoas em Jerusalém, que iam ao templo exclusivamente para dedicar a sua hora de contato imediato com o Senhor. E por isso mesmo ele se colocava estrategicamente à porta mais interessante do templo, que é a porta que dava para o jardim do Getsêmani. Hoje essa porta está lacrada, ela foi lacrada pelos turcos otomanos quando derrubaram o templo lá no passado, depois da invasão romana no ano 70, quando o templo foi colocado abaixo, depois foi lacrada aquela porta, para que nunca mais judeus entrassem por ali e viessem a ter uma visão do que era o templo. A porta formosa, ela dava de frente para a entrada principal do templo de Salomão, o templo aonde era o local de adoração a Deus, do Getsêmani, onde Jesus suou gotas de sangue, de frente do jardim. Quem olha pelo jardim vê a porta formosa hoje lacrada de pedras, onde o povo saía do jardim, subia o Monte Sião e entrava no templo pelo lado
ocidental. Agora, veja você, ele se colocou lá também, estrategicamente, para que suas necessidades prementes fossem supridas por aqueles que oram. Que interessante isso, queridos. Quando nós oramos, não só temos de Deus as nossas necessidades supridas, como aqueles que se colocam em nosso caminho, também vêm a receber de Deus algo extraordinário, miraculoso, para suprir as suas necessidades. A interpelação dele com Pedro e João foi divina. Deus permitiu que desse um encontro extraordinário. Eu fico pensando, por exemplo, quantas vezes é possível, porque aqui fala claramente que este homem era levado constantemente, porque ele era coxo desde a sua meninice, desde quando nasceu, fora colocado ali na porta do templo para pedir esmolas. Agora imagina vocês, quantas vezes Jesus subiu na porta formosa? Inúmeras vezes, várias vezes passou pelo mesmo homem, mas não era a hora da oração para ele ser curado, não era a hora da oração para que algo extraordinário viesse a acontecer. Quando alguém se coloca no caminho, na hora da oração, quando alguém se coloca à nossa frente na hora da oração, saiba de uma coisa, queridos, é hora de que o milagre venha a acontecer. Jesus poderia ter curado aquele homem muitos anos antes, muito tempo antes, pois Jesus ficou mais de 3 anos e meio andando com os discípulos e inúmeras vezes entrou por aquela porta. O homem estava lá, mas nunca aquele homem pediu esmola a Jesus. É possível que nunca isso tenha acontecido. E se pediu, Jesus não parou para dar esmola a ele. Jesus estava voltado para alguma outra coisa, como a limpeza do templo, não é? Tirando os cambistas, como um tempo de interpelar os fariseus. Não era a hora do milagre. Repita comigo: a hora da oração é a hora também do milagre. E foi exatamente nesse encontro com Pedro e João, que estavam decididos a buscar de Deus o suprimento para as necessidades espirituais que eles estavam enfrentando no pastoreio e no cuidado dos novos discípulos, pois havia agora uma grande igreja de mais de 3.000 pessoas que precisavam eles cuidar. No momento da oração, eles encontraram alguém que precisava de muita necessidade, precisava de muita ajuda, e Deus decidiu que aquele momento para aquele homem era o momento do milagre. Então, meu irmão e minha irmã, Deus nos chamou para sermos agentes de liderança, agentes do reino de Deus na terra. Pessoas são colocadas em nosso caminho. Pode ser porta formosa, pode ser uma porta pequena, pode até não ter porta, mas saiba de uma coisa: nós estamos caminhando em direção para entrar, e decidimos entrar pela porta estreita, e é na porta estreita aonde o milagre está definido para acontecer. Na porta estreita, quando nós decidimos entrar por ela, queridos, é momento sim de sacrifício, é momento de aperto, é momento de colocar os joelhos no chão. Vai doer, nós vamos também ter que renunciar de nós mesmos, do nosso eu, tempo para a oração se estabelecer. Vamos ter que abrir mão de algumas coisas que nós gostamos de fazer para a hora da oração. Vamos estabelecer e teremos que enfrentar até mesmo mudança de rotina da nossa vida pessoal, para que a hora da oração seja estabelecida. E quando estabelecemos isso, é o tempo do milagre. Repita comigo: Deus escolheu a hora da oração para o milagre acontecer. E é um milagre não só para mim, mas um milagre para aqueles que me cercam. Um milagre para aqueles que Deus colocou em meu caminho. Milagres para aqueles que eu encontro com eles. Milagres para aqueles que eu tenho uma afinidade ou não. O importante é que nós precisamos estar aptos para que o milagre possa ser efetivado por meio de nós. Pedro e João, a hora da oração, se tornaram canal de milagres, ou seja, os agentes da atuação divina na vida daquele homem que precisava tanto de uma mudança radical de sua história. E Deus escolheu que aqueles 2 homens fossem eles usados na hora da oração para marcar este tempo como um tempo próprio para o milagre, para uma intervenção
poderosa, sobrenatural, capaz de mudar a anatomia daquele homem. Não sei se era um problema congênito, se era algum problema estabelecido em sua espinha, ou nos ossos, ou de má formação. O certo é, para Deus, na hora do milagre, não tem nada que Ele não possa fazer. Levante sua mão e fala comigo assim: para Deus, tudo é possível. Quando Ele decide fazer, está feito. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Ele. A hora do milagre é a hora em que nós seremos usados pelo Senhor como liderança, como canal de Deus, como agentes de intervenção para uma mudança radical de vida nas pessoas. Mas interessante que antes mesmo de sermos agentes de transformação na vida das pessoas, nós precisamos nos deixar transformar pelo Senhor. Nós precisamos, mais uma vez reitero, abrir mão de nós mesmos, abrir mão de nosso eu, abrir mão daquilo que nós achamos que é nosso tempo, abrir mão daquilo que nós achamos que nós estamos decididos a fazer, para que o Espírito Santo decida, dirija realmente a nossa vida. Olha você, que era a hora nona, 15 horas da tarde. Hora nona é a hora produtiva, é a hora em que as pessoas deveriam estar plenamente no exercício de suas funções, no trabalho, na execução de suas tarefas, não é? Os discípulos então, como pescadores que foram e que eram no passado, era talvez o momento de consertar as redes, abastecer o barco, preparar para a entrada no mar, para a grande pesca, ou mesmo já estarem navegando, preparando para o arrastão de suas redes. Mas eles decidiram obedecer à voz de Deus e foram para um horário diferenciado, difícil, não é? Um horário de sacrifício para a oração, que era às 3 horas da tarde, para nós aqui, para estarem no templo, num tempo diferenciado. Repita comigo: Deus tem escolhido para mim ações diferenciadas. Põe a mão todo o seu peito e ore ao Senhor e fala assim: o milagre é meu, no nome de Jesus. Amém, irmãos? E nós precisamos ouvir Deus, né? Quando Ele nos diz que nós devemos nos prostrar em tal tempo, quando Ele nos diz que nós precisamos estar em tal atividade, quando Ele nos diz que nós precisamos estar presentes nas atividades do reino de Deus, como a nossa célula, como o templo no horário da conexão, como o templo no horário da celebração, um templo no horário em que é definido jejum e oração, pois a hora das 3 horas da tarde era um tempo de oração, e eles preferiram cumprir esse horário do que fazer a sua própria vontade, e virem a fazer a vontade de Deus. Deus interviu em suas vidas e na vida de uma outra pessoa. É certo que a vida de Pedro e João como ministros de Deus, naquele tempo de oração, e com a experiência que eles tiveram, nunca mais foi a mesma. Um milagre, quando acontece, querido e querida, por meio da nossa vida como instrumentos de Deus, é marcante para toda a nossa história. Define na vida de um líder, de um filho de Deus, de uma filha de Deus, momentos em antes e depois daquele evento. Tempos que são realmente históricos. E não pode ser simplesmente declarado como um tempo do passado, como um momento de saudosismo. Fiquei aqui, só repito a experiência de anos atrás. Não, veja você que mais de 2000 anos depois, por meio das Escrituras, nós estamos aqui compartilhando uma experiência marcante na vida de Pedro e uma experiência marcante na vida de João, que transformou a vida daquela pessoa que era coxinascensa e estava todo o momento, todos os tempos, na Porta Formosa. E destaco novamente, inclusive quando Jesus passou por ali. E por isso mesmo eu entendo a frase de Pedro: não tenho prata, eu não tenho ouro, não tenho nada para te dar. E o homem esperando receber deles uma mera esmola.
Mas quando nós, queridos, andamos na direção do Espírito Santo, nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos Deus falar por meio de nós. E aí Pedro pode dizer com muita certeza: eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te dar, mas uma coisa eu tenho. O que eu tenho agora, o que Pedro estava dizendo é o seguinte: não sou eu tenho Cristo para dar para você. Eu tenho o melhor para dar para você. E por isso mesmo, ousadamente, ele deu a mão àquele homem e o puxou para cima. Olha o que Pedro fez. Eu imagino que com muita força ele jogou o homem para cima, não é? Em seu pensamento, em seu contato com Deus, no momento da subida, no momento da hora da oração, no momento do milagre, ele foi muito ousado. O que eu tenho, isso eu te dou, e jogou o homem para cima. Provavelmente aquela pessoa deveria ser uma pessoa bem, de pouco peso, embora Pedro era homem de braço forte, por ser pescador artesanal, mas ele levantou o homem e jogou para cima. Se não acontecesse nada na vida daquele homem, ele ia estatelar no chão, talvez até se machucar. Mas uma coisa era certa: Pedro tinha certeza que a intervenção de Deus, por meio das suas mãos, iria mudar a vida do homem. Repita comigo: quando o milagre é decidido por Deus, as minhas mãos são instrumentos divinos. Levante sua mão. Repita comigo o versículo. Marcos capítulo 16, verso 17. Vamos lá, hein? Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão noutras línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Deus deu essa autoridade para você que crê nele. Pedro tinha consciência disso. Estava ele cheio do Espírito Santo, e não só ele impôs as mãos, mas jogou o homem para cima. A palavra de Deus diz aqui que, tomando-o pela mão, verso 7, eu não estou falando de mim, isso aqui é a palavra, tomando-o pela mão, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar. Aleluia! A hora da oração, queridos, é a hora da experiência profunda com Deus. Não tem como não marcar a vida de uma pessoa para sempre. No caso de Pedro e João aqui, foi tão marcante que Lucas narra no texto sagrado, em seu tratado dirigido a Teófilo. Para nós, muda a nossa história como liderança. Quando você usar a autoridade que Deus deu para você, pois seguem os sinais aos que creem, impor as mãos sobre alguém que está enfermo, entrar ousadamente em um lugar e ser um agente de Deus para a transformação da vida de alguém, você sabe de uma coisa: aquilo muda a forma como você virá as coisas. Eu já tive essa experiência. Fui chamado para orar por uma pessoa que estava com sepse. Você sabe o que é sepse? Infecção generalizada, sem condição de retroceder. E eu entrei no lugar de isolamento, impus as mãos sobre a pessoa, citando este verso, e esta pessoa está curada para a glória do Senhor Jesus. Em outra circunstância também, acompanhado de um outro pastor, eu entrei também numa UTI onde alguém estava declarado em morte cerebral, e colocamos as mãos sobre aquela pessoa, e hoje ela está viva para a honra e glória do Senhor Deus. O milagre acontece quando as suas mãos são utilizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A forma é no nome de Jesus. Não foi no nome de Pedro, não foi porque eles estavam obedecendo a hora da oração, não foi porque eles estavam inclinados a sacrificarem seu tempo de atividade natural para investir no sobrenatural. Não foi nada disso. Foi porque no nome de Jesus, o sobrenatural se materializa no natural. Os artelhos e os joelhos do homem se firmaram,
E o resultado é esse. A hora da oração, queridos, é a hora em que o Senhor é glorificado. É a hora em que o testemunho é apregoado. Portanto, é a hora de testemunho e glórias a Deus. Aqui no texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versos 9 a 10, olha o que a palavra diz. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do templo, a chamada Formosa, e encheram-se de admiração, e tomados de temor pelo que lhe ocorrera. Não foi simplesmente um acontecimento para o homem, nem para Pedro e João, mas Deus tem propósito em fazer acontecer algo sobrenatural quando nós escolhemos a hora da oração. Pode ser a hora em que ninguém está sabendo, ninguém estava acompanhando, né? Como diz hoje, não havia câmeras, não havia selfie, não é? Para a hora da oração. Eu estou aqui, gente, na hora da oração, estou entrando no templo, não tinha nada disso, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Snapchat, nem TikTok, nem qualquer outro momento que iria transformar, não é, aquele evento de Pedro e João como marcante em redes sociais. Mas havia o Espírito Santo que declinou em sua palavra. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais vai passar. Facebook um dia vai deixar de existir, Instagram vai deixar de existir, fotos se perdem, mas a palavra de Deus não volta mais atrás. Um tempo atrás aí, eu estava vendo uma filmagenzinha que acabou se tornando aí, como o povo chama, meme, né? Nas redes sociais. Alguém estava num monte de oração lá e foi fazer uma live para orar pelas pessoas. Dizem que até um pastor, não sei. E aí foi atacado por um boi lá, uma vaca brava. Saiu correndo no momento da live. E aquilo era ao vivo. Foi para todo lugar. Deus não quer que nós venhamos, queridos, fazer propaganda de nós mesmos na hora da oração. O testemunho, a oração não é nossa, é da ação de Deus em nossa vida. Por isso que Jesus nos conclamou para que nós venhamos a fazer da nossa hora da oração hora do secreto. Pedro e João aqui estavam como qualquer outra pessoa entrando no templo na Porta Formosa, como milhares de pessoas que entravam por ali, mas havia um diferencial neles. O importante em nós não é o que nós falamos a nosso respeito, mas é o que Deus declara no mundo espiritual, o que Ele é na sua vida. Isso é que marca. E o que Ele é na nossa vida é o Senhor do milagre. O que Ele é na nossa vida é o Senhor da conexão do céu com a terra, da vida de Deus com a vida das pessoas, da vida dEle manifesto na sua vida. O Senhor Deus é a conexão que ocorre conosco na hora da oração. Que você escolha também o melhor tempo do seu dia para dedicar a hora da oração. E aí você vai experimentar tempos como esse. E Pedro e João experimentaram diante de Deus milagres. Amém. Hora da conexão é a hora da oração. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Senhor Deus, nós temos separado aqui na noite de hoje, nesse tempo de conexão com o Senhor, como também a entrada espiritual pela porta formosa do relacionamento com o Senhor, como hora da oração, como tempo de dedicação exclusiva. Esse tempo, Senhor, tempo de sacrifício, tempo de problemas com o trânsito, tempo de cansaço pós-serviço, tempo de estudo, inúmeros outros nós poderíamos chamar esse momento do culto da conexão, mas nós decidimos ser a hora do nosso relacionamento com o Senhor, a hora do louvor, a hora da palavra, a hora da oração, a hora do Senhor manifestar-se em nós. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá aqui, do que
outros tempos em que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas a tua palavra também nos chama a atenção no Salmo 84, que melhor coisa é estar na tua casa um dia do que 1000 em outro lugar. O que nós sonhamos, ó Senhor, é que haja um despertamento espiritual para a hora da adoração, a hora da oração, para estarmos contigo, para que o teu povo se faça presente, para que o céu se conecte na terra, que haja conexão da vida do Senhor com a nossa, e milagres venham a ser compartilhados. Desperta ainda mais, Senhor, e nos usa como modelo, nos usa como agentes, como Pedro e João, para que a conexão do teu trono, com o resultado que vai produzir na vida das pessoas, ocorram por meio de nós e através de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.